Oi, meu nome é Bárbara Lang, eu estudo na Uninter, no Polo de Lajeado. Eu vim aqui apresentar o portfólio, cujo objetivo era discutir o tema da violência contra a mulher, fazer uma comparação entre os casos, índices de violência contra a mulher na cidade de Goiás Velho, em Goiás, e na minha cidade, Lajeado, no Rio Grande do Sul. Além disso, nós deveríamos indicar se esse fenômeno da violência contra a mulher é algo regional ou é algo generalizado. E, por fim, deveríamos apresentar algum tipo de projeto, alguma ideia de algo que poderia ser feito para tentar reverter essa situação. Pois bem, antes de tudo, o que é violência contra a mulher? É qualquer tipo de violência, seja ela física, psicológica, patrimonial, moral ou sexual, que é cometida contra outra pessoa pelo simples fato dessa pessoa ser do sexo feminino e porque o autor do crime sente desprezo por esse sexo e pelas características que são conectadas a esse sexo. A violência contra a mulher é considerada uma violência de gênero e ela viola os nossos direitos humanos, que nos são assegurados por leis. Recentemente, no Brasil, se discutiu bastante sobre a proibição de ensino sobre questões de gênero e de sexualidade nas escolas. Muita gente se mostrou completamente contra a ideia de ensinar isso nas escolas, porém é importante salientar que aprender sobre gênero, sobre orientações sexuais, sobre diversidade é um direito nosso, é um direito humano. Todos nós temos direito à educação, todos. E a educação deve visar o pleno desenvolvimento da nossa capacidade, da nossa personalidade humana. A capacitação para a vida em sociedade é o ensino do pluralismo que existe no mundo. Nós temos direito de aprender isso nas escolas. E é dever do Estado fazer com que esse tipo de assunto seja abordado em sala de aula. É importante também que a gente identifique esses 5 tipos de violência e dê exemplos de como eles se manifestam para que talvez as pessoas que sejam vítimas deles possam se tornar conscientes disso. Então, existem 5 tipos de violência. A violência física, eu vou ler, é entendida como qualquer conduta que ofenda a integridade ou saúde corporal de alguém. Pode ser em forma de empurrões, beliscões, arremesso de objetos, tapas, torções, chutes, etc. São atos nos quais se faz uso da força física de forma intencional, com o intuito de causar dor, medo ou sofrimento. Essa é a violência física. A violência psicológica é entendida como qualquer conduta que cause dano emocional e diminuição da autoestima ou que vise degradar e controlar as ações de uma pessoa, os comportamentos, as crenças, as decisões, mediante ameaça, constrangimento, humilhação, manipulação, isolamento, vigilância constante, perseguição, insultos, chantagem, ridicularização, exploração e limitação do direito de ir e vir ou qualquer outro meio que lhe cause prejuízo à saúde psicológica e à autodeterminação. A violência sexual é qualquer conduta que a constranja a presenciar, manter ou participar de relação sexual não desejada mediante intimidação, ameaça, coação ou uso da força, que a induza a comercializar ou a utilizar de qualquer modo a sua sexualidade, que a impeça de usar qualquer método contraceptivo ou que force ao matrimônio, a gravidez, o aborto ou a prostituição, mediante coação, chantagem, suborno ou manipulação, ou que limite ou anule o exercício de seus direitos sexuais e reprodutivos. Outro dos motivos pelo qual é importante estudar e ensinar gênero nas escolas, né? A gente tem muitos direitos que nos são assegurados por leis, por convenções internacionais, mas que a gente, por falta de informação, por falta disso ser passado nas escolas, a gente não sabe o que a gente pode ou não exigir. É muito importante saber. A violência também pode ser patrimonial, vem de patrimônio,
qualquer conduta que configure retenção, subtração, destruição parcial ou total de seus objetos, instrumentos de trabalho, documentos pessoais, bens, valores e direitos ou recursos econômicos, incluindo os destinados a satisfazer suas necessidades. E o quinto tipo de violência, que também é o que a gente menos fala sobre, mas igualmente importante, igualmente danoso para quem sofre, é a violência moral, que constitui qualquer conduta que configure calúnia, difamação ou injúria. Podem ser xingamentos, acusações mentirosas, ofensas, qualquer tentativa de danos contra a honra, a imagem e a reputação da pessoa. Porque esse tipo de violência, ele afeta o nosso psicológico. Porque se tu passa muito tempo ouvindo de alguém que tu ama, de alguém que deveria se importar contigo, ofensas, xingamentos, insultos, acusações e coisas do tipo, depois de um tempo tu passa a internalizar isso, tu passa a acreditar que talvez essas coisas possam ser verdades. E porque é uma pessoa que tu ama, que tá falando aquilo pra ti, tu tenta justificar aquilo, tu tenta criar alguma desculpa, criar uma justificativa do porquê teu parceiro falou aquilo, só que ao mesmo tempo tu passa a internalizar tudo isso e tu acaba sendo mais suscetível à violência, porque depois de um tempo, sei lá, tu pode imaginar que tu merece esse tipo de tratamento, já que tu é uma pessoa tão ruim. Então é uma forma de manipulação extremamente perigosa e é um dos primeiros sintomas de um relacionamento abusivo, das primeiras bandeiras vermelhas em um relacionamento. E muitas vezes a gente deixa de falar sobre, mas é extremamente importante. É importante saber também que foi identificado depois de um tempo que um relacionamento abusivo ele tem um chamado círculo da violência, que são coisas que normalmente acontecem, que são um padrão dentro desses relacionamentos. O primeiro momento é o aumento de tensão. É quando as brigas, os ciúmes, as exigências, as ordens do cotidiano, elas vão se acumulando. A pessoa tem algumas crises de ciúme, ela por isso te ofende, te xinga, te proíbe de fazer tal coisa ou te dá uma ordem para fazer outra. Então essas coisas vão acumulando, a tensão vai aumentando, mas como ainda nesse momento a violência ainda não partiu para a física, então a pessoa, a vítima, normalmente ela tenta acalmar o agressor e ela acredita, claro que a gente vai acreditar isso, alguém que a gente ama, né? A gente acredita que esse é um caso isolado e que o agressor não vai fazer nada, ele só estava, sei lá, irritado no momento ruim. E a gente, às vezes, acaba se culpando pelo comportamento daquela pessoa. O segundo momento desse círculo da violência, depois do aumento de tensão, é o ataque violento. É quando a mulher passa a sofrer agressões físicas ou verbais mais severas do parceiro. Depois que acontece esse ataque, a mulher fica totalmente sem saber o que fazer, sem saber o que pensar. E justamente por isso, logo depois, o agressor entra na chamada fase lua de mel, que é quando ele chora, pede desculpas, se mostra arrependido, promete jamais fazer isso de novo, dá presentes, faz favores, pode falar com a família para tentar fazer com que a família faça a mulher permanecer naquele relacionamento. Então esse é um círculo vicioso que normalmente ocorre desse jeito, o aumento da tensão, o ataque violento e a fase de lua de mel. Depois que a fase da lua de mel passa, o círculo volta a andar. O objetivo desse trabalho era comparar alguns dados da violência contra a mulher no município de Goiás Velho, em Goiás, e em Lajeado, no Rio Grande do Sul, na minha cidade. Eu não vejo necessidade de expor os dados referentes à violência contra a mulher na questão de número de mortes, tipos de crime, quem é o agressor, porque são informações que nós já sabemos há muito tempo. O agressor normalmente é namorado, ou ex-namorado, ou marido, ou filho da vítima, é alguém com quem ela manteve algum tipo de relação alguma vez, é alguém que se sente no direito de infligir dano a outra pessoa
pelo simples fato de ela não querer fazer algo, ou ela não querer mais ficar com ele, ou qualquer outro motivo injustificável. Os índices de violência contra a mulher no Brasil, seja em Goiás Velho, seja em Lajeado, seja em qualquer outro município, são deprimentes. Muitas mulheres morrem ou são estupradas ou são assediadas, são vítimas de violência a cada hora, a cada minuto. Então, com tudo isso se conclui que o fenômeno da violência contra a mulher não é algo regional, é algo generalizado e não é algo só do Brasil, acontece em outros países também, em níveis diferentes, de maneiras diferentes às vezes, mas ainda acontece e vem aumentando no mundo inteiro. E quanto às causas da violência contra a mulher, quais seriam elas? É difícil apontar uma única causa para esse fenômeno, mas a gente sabe que hoje, assim como sempre foi ao longo da história, nós vivemos numa cultura machista e patriarcal. É importante, primeiro, definir o termo cultura. A cultura é aquilo que uma sociedade tem de mais importante, porque é aquilo que a gente adquire, algo que não nos é natural, não nasce com a gente, mas é algo que nós adquirimos e que a gente passa adiante para as próximas gerações. A cultura, muitas pessoas até afirmam que é o que nos faz seres humanos, é o que nos difere dos outros animais. Pois bem, por que se diz que a nossa cultura é machista? O machismo é a crença na superioridade, na dominância do grupo ao qual eu pertenço, e esse grupo é visto como forte, como virtuoso, enquanto que os outros grupos são considerados inferiores, não merecedores ou simplesmente menos que o meu grupo. É a ideia de devoção e de uma parcialidade a favor de um grupo ou uma causa naquela que tu pertence, especialmente quando tal preferência inclui preconceito ou hostilidade aos demais grupos. É acreditar, por exemplo, que o homem é superior à mulher. Isso é machismo. E por que a nossa sociedade é patriarcal? Então, o patriarcado é um sistema de poder bastante parecido com o escravismo. Inclusive, é bem difícil estudar escravidão sem abordar questões de gênero. Os dois estão bastante ligados. Mas, no Brasil, o patriarquismo se desenvolveu junto com a colonização. O patriarca, que era o grande proprietário de terras, era o chefe de família, e era a ele a quem se subordinavam todos, escravos e livres, que estavam sob sua propriedade ou em sua propriedade. Porque acreditava-se que escravos, mulheres, crianças eram propriedade também do senhor, do patriarca. Não só as terras eram propriedades, mas as pessoas, seres humanos, também eram considerados objetos e de posse de propriedade do patriarca. O patriarcado, a palavra patriarcado, significa algo como a regra do pai. Infelizmente, a nossa cultura ela ainda incentiva a ideia de que um ser humano, especialmente se esse ser humano for possuidor de X características, X classe social, X cor de pele, ele é superior aos demais. E a impunidade em diversos casos de violência doméstica, estupros, assassinatos, enfim, só é mais uma prova de que a nossa cultura incentiva esse tipo de coisa. Porque quando a gente não pune esse tipo de crime, a gente está incentivando esse tipo de crime. Até pouquíssimo tempo atrás, antes da criação da Lei Maria da Penha, em 2006, crimes contra a vida de uma mulher, crimes de violência doméstica ou feminicídio, enfim, eles eram passíveis de perdão com o simples pagamento de uma cesta básica. Então tu poderia bater, tu poderia espancar, tu poderia matar uma pessoa do sexo feminino e tua única punição para isso é pagar uma cesta básica. A gente está, infelizmente, bem longe de ter superado tanto a escravidão quanto a violência de gênero, enfim. É um sistema que durou muitos anos na nossa história e que foi recentemente que a gente passou a repensar e passou a criar leis e outras medidas que proibissem algumas coisas que antigamente eram tidas como naturais. A nossa cultura, a mídia, as propagandas, os programas de TV, os livros, os jogos, principalmente, tem muitas pesquisas estudando
como os jogos fortalecem e motivam a violência contra a mulher, mas essa cultura, ela reforça a desumanização da mulher, ela sexualiza, ela objetifica e ela subjuga a mulher, contribuindo então para a desumanização. E a gente sabe que o primeiro passo para a violência é a desumanização. Quando eu tiro a humanidade de um ser humano, quando eu vejo ele como um objeto, como qualquer coisa menos que humano, é um jeito de justificar meus atos de violência contra essa pessoa, porque ela não é uma pessoa. Então é importante a gente perceber, a gente entender, a gente aprender nas escolas que existem machos e fêmeas na espécie humana, mas a maneira de ser homem e mulher, ela é imposta pela nossa cultura. É através da cultura que a gente aprende como um homem deveria agir, como uma mulher deveria agir. A gente aprende que o homem é forte, que o homem é sexual, que o homem é durão, corajoso, agressivo, que o homem não pode chorar. É através também da cultura, da estereotipação, que a gente aprende que a mulher é sensível, é fraca, é emotiva, é delicada, é fútil, não sabe dirigir. Então a gente coloca todo mundo em caixinhas e a gente também pune essas pessoas quando elas não cabem nessas caixinhas. A gente aprende desde muito cedo a separar o masculino do feminino. E a gente ensina que se eu sou homem, eu não posso possuir características consideradas femininas. Então eu ensino naquela pessoa, naquela criança, um desprezo pela condição humana, um desprezo pelo feminino, uma repressão, uma violência. É importante a gente falar que a discriminação com a condição feminina, ela age para a manutenção da situação, da cultura de violência, porque ela faz com que muitas vezes a violência não seja reconhecida como violência por quem pratica e por quem a sofre. Essa cultura nossa de discriminar o feminino também faz com que, quando a violência é reconhecida, ela permaneça silenciada. E mesmo que quando visibilizada e denunciada, ela seja minimizada pelas pessoas, especialmente pelos profissionais que, por serem pouco sensibilizados, eles acabam reproduzindo padrões discriminatórios nos próprios serviços que foram criados para tentar prestar auxílio e garantir os direitos da mulher. Então, é muito importante falar sobre a cultura e com isso vem a minha sugestão, que é o que a gente sempre fala, que o único modo de reverter essa situação do mundo hoje é através da educação. Porque foi através da educação que a gente aprendeu tudo isso. Então é através da educação que a gente consegue desaprender isso tudo também. Temas como sexo, gênero, masculinidade, feminilidade, orientação sexual, papéis de gênero, o que um homem deveria ser, o que uma mulher deveria ser, dinâmicas de poder, bastante importante, violência, direitos humanos é uma coisa extremamente necessária de se aprender nas escolas, respeito, diversidade, tolerância e vida em sociedade, todos esses tópicos, eles devem ser discutidos nas escolas, nas salas de aula. Inclusive, é direito nosso, como eu falei no começo do vídeo, é direito nosso que essas coisas não sejam ensinadas. Porque a educação, ela visa o nosso pleno desenvolvimento como seres humanos. E a gente só consegue se desenvolver plenamente como ser humano quando a gente entende todas as coisas das quais a gente faz parte, a gente às vezes alimenta, enfim. Outra medida interessante, que talvez ao invés do Dia Internacional da Mulher, que infelizmente hoje em dia só ajuda o comércio, seria interessante a criação de uma Semana da Mulher, que além de todos esses tópicos obrigatoriamente estarem no currículo escolar, durante essa Semana da Mulher, nas escolas serão abordados os temas referentes à mulher, à violência, ao gênero, direitos humanos também, que tudo isso seja obrigatoriamente abordado durante essa semana. E é importante salientar também que nada vai mudar enquanto a gente não tiver punições sérias aos agressores. Nada vai mudar enquanto a impunidade ainda existir, porque se um crime não está sendo punido, ele está sendo incentivado. E eu espero que a violência contra a mulher seja algo que a gente não incentive mais.